Já começou? Ana, você está ouvindo? Tô. E está vendo os slides? Sim. Muito bem. Então vamos lá. A pergunta do estudo, então, era se os pacientes com diagnóstico de Guillain-Barré, que eram submetidos à plasmaférese, teriam um desfecho melhor do que e sem um maior número de complicações, comparados aos pacientes que tinham tratamento padrão realizado à época. Foram avaliados mortalidade e efeitos colaterais, e os desfechos de maior interesse no estudo eram os outros 4. A proporção de pacientes que melhoravam pelo menos 1 grau, na escala que a gente vai ver de avaliação clínica, depois de 4 semanas da randomização, o tempo de melhora de 1 grau, o tempo até ser capaz de deambular sem ajuda e o desfecho em 6 meses depois da randomização. O que eles definiam como doenças? Então, era uma doença com fraqueza motora progressiva em mais de um membro, a reflexia ou hiporreflexia e uma alteração licórica característica. Sugeriam como fortes características que favoreciam o diagnóstico a progressão de dias a semanas, simetria, uma perda sensorial, o envolvimento de nervos cranianos, o início da recuperação de 2 a 4 semanas depois do começo da progressão dos sintomas, disfunção autonômica, ausência de febre no início do quadro, o proteinorraquia, depois de 1 semana de sintomas, e alteração de eletroneuromiografia. E era necessário descartar alguns diagnósticos diferenciais. Então, intoxicação por hexacarbono, porfiria, difteria, intoxicação por chumbo, sintomas que eram puramente sensoriais falavam contra o diagnóstico de Guillain-Barré e não ter nenhuma evidência de pólio, botulismo, neuropatia tóxica ou intoxicação por organofosfato. Os critérios de exclusão, então, eram pacientes menos graves, já vou mostrar para vocês o que são os menos graves, a duração de doença, com mais de 30 dias, idade menor do que 12 anos, uma doença grave não relacionada ao Guillain-Barré, ter feito previamente imunossupressores que não fossem corticoide, ter feito plasmaférese anteriormente e algum episódio de polineuropatia que antecedesse a inclusão no estudo. E além desses critérios de inclusão, os pacientes que fossem incluídos no estudo, que depois de 45 dias não tivessem apresentado nenhuma melhora clínica, poderiam ser excluídos e submetidos a qualquer outro tratamento a critério de quem estivesse cuidando. O que é a escala que definia a gravidade dos sintomas? O 0 e o 1 não foram usados para avaliação de dados porque eles eram de difícil definição. Então, o que é o paciente saudável e o que é o paciente com sintomas mínimos. Isso não fica muito claro na definição do trabalho. Mas do 2 em diante eram coisas objetivas e foram avaliados para poder incluir os pacientes e depois para acompanhá-los na evolução do quadro. Então, o 2 era capaz de andar 5 metros sem ajuda, o 3 ele andava 5 metros, mas precisava de ajuda, o 4 ele ficava restrito ao leito ou à cadeira, e o 5 o paciente precisava de ventilação, 6 era a morte. O desenho foi um RCT conduzido em 21 centros nos Estados Unidos e no Canadá. Foram randomizados pacientes em grupos de 4. O grupo controle era terapia de suporte. Os pacientes que usassem corticoide poderiam ser incluídos desde que a dose conseguisse ser reduzida para 5 miligramas dia. Se eles usassem doses muito altas e não fosse possível essa redução, eles eram excluídos também. A intervenção era plasmaférese mais o suporte, e em cada grupo os pacientes eram avaliados como um todo e eram separados os pacientes
que tinham algum sintoma respiratório ou estavam em ventilação mecânica, e esse grupo era analisado isoladamente. Então, esse aqui é o desenho, o paciente começava os sintomas, tinha um certo tempo até ser incluído, até ser avaliado para o estudo. Em 72 horas ele era começava a avaliação, ele era admitido e randomizado, e a plasmaférese começava aqui no ponto D, a gente vai ver como ela era feita, e a partir daqui, do início da plasma, avaliação diária, depois de um certo tempo, avaliação semanal, até o desfecho. Então, o que eles definiam como melhora clínica? O paciente ter subido um grau, né, então ter ido de 3 para 2, ou enfim, ter diminuído um grau naquela escala que a gente viu, e sustentar essa melhora por pelo menos 2 horas. E a piora, ou a recrudescência, né, ou a piora depois da melhora, era exatamente ter melhorado por pelo menos 72 horas e aí voltar a aumentar a sua escala e sustentar essa piora por pelo menos 72. A condução, os pacientes eram avaliados, então, diariamente, para a força muscular, para aquela escala de graduação, e quem conduzia o paciente não era a equipe que fazia o trabalho. A condução clínica ficava a cargo da equipe da UTI, das enfermeiras da UTI, tinha uma enfermeira especializada nessa avaliação. A plasmaférese, então, ela podia ser feita em alguns esquemas. O objetivo do estudo era chegar numa dose total de plasmaférese de 200 a 250 ml de plasma trocado por quilo de peso, num espaço de tempo de 7 a 14 dias. E a depender da máquina que era utilizada, isso podia ser feito de formas diferentes. Então, se fosse a IBM ou a Celltrifu, eles faziam 40 a 50 ml em 3 a 5 trocas, que eram intercaladas, eram em dias alternados, ou enfim, com espaço de dias entre elas, ao longo de 7 a 14 dias. Em cada uma dessas sessões, eles tiravam 40 a 50 ml por quilo. No caso da Imanetics, eles faziam 40 ml por quilo em dias alternados ou 20 por quilo diariamente. Todos esses esquemas eram permitidos. Eles faziam reposição com plasmanato a 5% ou com albumina e, em alguns casos, mas exceções, com plasma. Essa é uma das máquinas que foram utilizadas no estudo. Para análise estatística, eles estimaram que em 30 dias eles teriam uma taxa de melhora de 50% na população não submetida ao plasma. A taxa de falência em 6 meses seria de 15%, e eles esperavam uma redução de 1/3 nessas duas taxas. Isso, para um alfa de 0,05 e um beta de 0,2, definiu uma amostra de 245 pacientes. Eles fizeram proporção de pacientes que melhoraram em 4 semanas e analisaram com Q quadrado, a avaliação de eventos tempo-dependentes com Kaplan-Meier, e compararam o tempo médio para que 50% da amostra atingisse o desfecho de interesse. A comparação entre as curvas foram feitas por método de Breslow e um teste Z para comparar o desfecho em 6 meses. Em relação aos resultados, a gente consegue ver aqui na primeira tabela do trabalho como era a disposição, como era a característica clínica dos pacientes. Eles eram bastante semelhantes do ponto de vista de gravidade, algo em torno de 4 a 5. Então, alguns desses em ventilação, mas a maior parte com déficits importantes que não permitiam que caminhassem sozinhos, e nem com ajuda. O tempo de duração dos sintomas até a inclusão era de cerca de 11 dias, e a idade cerca de 40 a 45 anos. Em relação ao número de complicações, nos dois grupos, o número de complicações foi semelhante. Na plasmaférese, os pacientes tiveram uma tendência maior a ter um grau de hipotensão, mas não estatisticamente significante, e o número de mortes foi semelhante entre os dois grupos. Foram 4 no final, 3, desculpa, na plasmaférese e 4 no controle, também sem diferença estatística. Aqui está, alguns pacientes não conseguiram terminar o esquema de plasmaférese, e aqui eles apontam as causas. Foram 12 pacientes no total. Alguns porque não queriam continuar por algumas razões, e são 3 deles, e 9 pacientes que não continuaram,
9 pacientes porque o médico decidiu interromper a terapia. Em relação aos desfechos de interesse, em 4 semanas, o número de pacientes que conseguiu aumentar pelo menos 1 grau daquela escala foi de 59% no grupo plasmaférese contra 39% no grupo convencional, uma diferença significante. E no grupo de pacientes com sintomas respiratórios ou em ventilação mecânica, 50 contra 35. Isso não chegou a ter significância estatística, mas era diferente entre os grupos. O tempo médio para recuperar 1 grau de independência na escala foi de 19 dias com plasmaférese e de 40 no tratamento convencional, para pacientes com sintomas respiratórios 24 contra 48, e aqui os dois tiveram significância estatística. Então, um tempo significativamente menor para os pacientes de plasmaférese. Aqui estão as curvas, apontando exatamente, mostrando os dados que a gente viu anteriormente, e o tempo para os pacientes atingir o grau 2, que era a independência para caminhar sozinhos, 53 dias na plasma contra 85 no grupo controle, e nos pacientes com sintomas respiratórios, 97 contra 169. Aqui estão as curvas que ilustram também esses resultados. No resumo dos achados, o número de mortes foi igual, o número de pioras depois da melhora também foi igual, falhas de tratamento foram 12 no grupo plasmaférese e a perda de acompanhamento também semelhante entre os dois grupos. Em relação à melhora clínica de pelo menos 1 grau, há uma semelhança, mas a taxa de falência em melhorar foi muito maior no grupo controle do que no grupo intervenção. Então, a taxa de falência em melhorar pelo menos 1 grau foi de 13 contra 3, e em atingir o grau 2, de 29 contra 18. Nos pacientes com sintomas respiratórios, 7 contra 15 e 26 contra 42, aqui não teve representatividade estatística. Em relação ao tempo entre o início dos sintomas e o momento da randomização e o efeito que isso teve sobre a taxa de melhora, nos pacientes que foram randomizados com até 7 dias entre começar os sintomas e a plasmaférese, o resultado foi muito mais expressivo do que dos pacientes que foram randomizados 7 dias com mais de 7 dias de sintomas, 23 contra 68 aqui, 18 contra 37. E nos pacientes com ventilação mecânica, esse achado também se repetiu. Então, nos pacientes que tinham que estavam fora do ventilador, tinham sintomas respiratórios, mas fora do ventilador, fizeram plasmaférese nesse momento, o resultado foi melhor do que nos pacientes que já estavam no respirador antes de serem incluídos. E eu acho que era isso. Muito bom. Posso já ir fechando o seu aqui, né? Oi, gente, boa tarde. Vou apresentar esse artigo aqui, que saiu no New England em 92, que foi uma comparação de plasmaférese contra imunoglobulina humana na síndrome de Guillain-Barré. Já peço desculpa que eu vou roubar um pouquinho alguns slides. Contextualizando, então, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença grave que necessita de ventilação mecânica em até 20% dos pacientes e que nem o Guilherme mostrou, uma expectativa de 15% de pacientes que mantenham sequela depois. Que nem o Guilherme mostrou novamente também, a plasmaférese já se mostrou efetiva para recuperação mais rápida e em diminuir o tempo de ventilação mecânica. Já a imunoglobulina já tinha se mostrado alguns resultados animadores na forma mais crônica da polirradiculopatia desmielinizante, e um estudo piloto desse mesmo grupo mostrou que ela poderia ser efetiva na síndrome de Guillain-Barré. E, além disso, a imunoglobulina traz algumas vantagens práticas, maior disponibilidade, mais facilidade para aplicar.
Fizeram, então, esse estudo multicêntrico, randomizado, não cegado, que era randomizado por telefone, 24 horas, blocos de 6, estratificados conforme o centro. Esse estudo ele não coloca no texto, mas a forma como ele foi estruturado hoje a gente chamaria de um estudo de não inferioridade. A população do estudo era critérios de GBS, que nem definido num artigo prévio de 1981, que o Guilherme mostrou. O paciente não podia caminhar mais que 10 metros de forma independente e tinha que ter menos que 2 semanas do início dos sintomas. Eles excluíram esses pacientes menores de 4 anos, que já tivessem prévia ou que tivesse alguma contraindicação ao uso de alguma das 2 terapias. A intervenção, então, era a imunoglobulina humana, que era iniciada assim que possível, depois da randomização, na dose padrão que a gente usa até hoje, 2 gramas por quilo, dividido em 5 doses em 5 dias consecutivos. Já o controle, a plasmaférese, era feita conforme a dose que o Guilherme mostrou, 200 a 250 ml por quilo, em 5 sessões que eram feitas de forma intercalada entre 7 e 14 dias no total. Era para ser iniciada o mais rápido possível, porém num momento ótimo, não era para, 2 da manhã, passar o catéter e chamar a equipe, tirar de plantão ali a equipe para fazer. O fluido de reposição de escolha era a albumina humana e podia ser usado tanto centrifugação como ultrafiltração. Em ambos os grupos podia ser feito um segundo esquema de tratamento em caso de recidiva. O desfecho primário do estudo era uma melhora funcional de ao menos 1 ponto nessa escala funcional, que é bem parecida com a do estudo do Guilherme, a diferença só é que eles usaram 10 metros ao invés de 5. Secundário, e esse desfecho seria analisado em 4 semanas. Secundário seria tempo para melhora de ao menos 1 ponto e tempo para locomoção independente. A estatística, então, era um estudo de não inferioridade, foi estimado inicialmente 100 pacientes em cada grupo para ter um alfa de 0,05 e um beta de 0,2, com uma margem de não inferioridade de 0,07. Foi feita uma análise interina inicialmente com 100 pacientes, era prevista nessa análise interina, com um critério de descontinuidade de um P de 0,03 para algum dos tratamentos. Só que quando eles fizeram essa análise interina, eles resolveram fazer uma segunda análise interina com 150 pacientes e o critério para interromper o estudo seria um intervalo de confiança de 99%, não excedendo essa margem de 7%. Meio confuso, mas enfim. Isso foi feito, então, a posteriori, após a primeira análise interina, e o estudo foi parado nessa segunda análise interina. As médias foram calculadas conforme o Mean Whitney, as porcentagens foram comparadas com Q quadrado, e o tempo para desfecho com Kaplan-Meier e log-rank. Resultado, então, o estudo foi parado nessa segunda análise interina, depois de recrutar 150 pacientes, foram avaliados para elegibilidade 193 pacientes, os 43 que foram excluídos eram conforme os critérios de exclusão mesmo, a maioria. Dos 150 randomizados, 3 depois tiveram que ser excluídos porque eles tinham critérios de exclusão que não tinham sido vistos em um primeiro momento, uma angina instável que contraindicaria plasmaférese, uma mielite transversa e um Miller-Fisher. Um paciente do grupo plasmaférese foi perdido no follow-up de 10 semanas, mas chegou a ser avaliado, então, para o desfecho primário, e a gente teve 2 crossover do grupo plasmaférese para o grupo imunoglobulina. Aqui a tabela 1 do estudo, mostrando pacientes semelhantes, 73 em um grupo, 74 no outro, média de idade de quase 50 anos, a escala funcional deles parecida entre os 2 grupos, 20% em ventilação mecânica, a maioria, 70%, menos que 7 dias do início dos sintomas. Com relação ao tratamento, como foi feito, a gente vê que a imunoglobulina realmente conseguiu entrar um pouco mais precoce que a plasmaférese, que nem era esperado. Para completar, a imunoglobulina foram só 5 dias, enquanto a plasmaférese 9 dias e meio. Usaram essa dose de terapia em cada grupo. E a gente vê que bastante paciente do grupo plasmaférese teve que interromper o estudo, interromper pelo menos uma sessão, 12 num lado contra apenas um paciente no grupo da imunoglobulina. O desfecho primário, que era a melhora de ao menos 1 ponto naquela escala em 4 semanas, foi mais prevalente no grupo de imunoglobulina, 53% versus 34%, dando um P de 0,024, que é abaixo e é intervalo de confiança de 99%, que fez o critério de suspensão do estudo.
Esse aqui é aquele primeiro desfecho secundário que eu falei, que é o tempo para melhora de ao menos 1 ponto na escala funcional. Com um P de 0,05, a gente vê aqui favorecendo o grupo imunoglobulina. Segundo desfecho secundário, que era o tempo para poder ter a deambulação independente. Um P de 0,07, tocando o limite ali para ser significativo, também favorecendo o grupo imunoglobulina. Esse outro aqui é um outro desfecho que eles viram que é a mudança no desfecho na escala funcional, que também a gente vê uma tendência a melhor, mais mudança na escala funcional, mais melhora no grupo de imunoglobulina. Outros desfechos que eles avaliaram também foi incidência de complicações, que foi mais prevalente no grupo plasmaféres, 68 contra 39 complicações. Necessidade de ventilação mecânica na segunda semana também foi mais prevalente no grupo plasmaférese, e a duração de ventilação entre aqueles que foram ventilados também foi maior no grupo plasmaférese, 50 versus 43 dias. Discussão do estudo, então. A imunoglobulina se mostrou tão efetiva quanto a plasmaférese. Mais pacientes no grupo imunoglobulina tiveram desfecho primário, mas não foi um estudo de superioridade. Os desfechos secundários também foram compatíveis com esse primário, essa tendência de melhor desfecho no grupo imunoglobulina. E, além disso, a imunoglobulina tem a vantagem de ser mais prática, mais disponível, mais fácil de usar, com menos contraindicações. Conclusão, então, é que a imunoglobulina é segura, prática e efetiva no tratamento da síndrome de Guillain-Barré. Obrigado. Não, já puxando isso, no último projeto, o Bruno falou que não era para pôr só pelo Bissol e eu segui a orientação dele. De não pôr nada de estatística. Então, no meu trabalho não tem nem um slide de estatística. Então, mas então a gente fica programando. Quem estava aqui, pode, por favor. Obrigada. O questionamento primeiro está invalidado. Está invalidado, fica para a próxima. Não, tô brincando, desculpa, é que o meu não realmente eu não pus. Ah, tá. É importante. Gente, então, para continuar o PetAcut, eu vou falar de um trabalho desse ano, do JAMA, agora de 2021. Ele tentou avaliar aí se uma segunda dose, uma dose extra de imunoglobulina, nos pacientes com pior prognóstico na síndrome de Guillain-Barré, teriam algum benefício. Então, aquela segunda dose que a gente faz em alguns pacientes, eles tentaram avaliar. Bom, vamos lá. Então, de background, né, puxando já o que o Pedro acabou de concluir, então a imunoglobulina é sabidamente um tratamento efetivo para Guillain-Barré, e apesar do tratamento correto nesses pacientes, a gente sabe que 20% permanecem sem deambular por volta de 6 meses, 20 a 30%, mesmo fazendo o tratamento, precisam de ventilação mecânica, e 3 a 7% acabam evoluindo para óbito. Então, a gente tem dúvidas aí se talvez uma segunda dose de imunoglobulina, né, seria útil no tratamento desses pacientes que parecem ter um pior prognóstico. Atualmente, 25% dos pacientes que não apresentam melhora satisfatória recebem uma segunda dose. Essa prática de uma segunda dose é baseada em séries de casos, ou seja, não tinha nenhum estudo randomizado até o momento. E o racional é que a gente tentar manter os níveis de IgG mais tempo, porque os pacientes têm elevações variadas de IgG conforme aquela dose basal de imunoglobulina. Então, talvez os pacientes com pior prognóstico eles aumentassem menos o valor de IgG com a primeira dose. Se eu fizesse uma segunda dose, talvez faria sentido. Foi um estudo duplo cego, randomizado, multicêntrico, na Holanda. Tá? Os critérios de inclusão eram pacientes com mais de 12 anos, síndrome de Guillain-Barré diagnosticada por neurologista do caso, e a indicação de imunoglobulina também pelo neurologista. O protocolo, então, era fazer uma imunoglobulina 2 gramas por quilo em 5 dias, conforme o basal que a gente faz mesmo, e após 7 a 9 dias, eles recebiam uma segunda dose de imunoglobulina ou de placebo, se eles tivessem um prognóstico ruim. E o prognóstico ruim era avaliado por essa escala do Erasmus, que eu vou mostrar para vocês agora.
Bom, ela leva em conta, então, a idade do paciente. Então, quanto mais velho o paciente tem, pior prognóstico. Se ele tem diarreia prévia, também é um pior prognóstico. E o MRC, que é aquela escala de dispneia que a gente conhece, também quanto mais alto, pior. Né? Acima de 6, então uma escala dessa, depois dos cálculos, que ela vai de 0 a 12, acima de 6, considerava mau prognóstico e indicava uma segunda dose de imunoglobulina. Esse é o flowchart do trabalho, então começaram aí elegendo 340 pacientes, excluíram no começo, depois desses 340, 112 tinham pior prognóstico, conforme essa escala do Erasmus, 13 ainda foram excluídos, 99 randomizados, 53, 46 para cada braço, ainda algumas perdas, e aí acabaram sendo 49 avaliados para receber uma segunda dose, e 44 para receber placebo, e ficaria com dose única. Foi por intenção de tratar, tá bom? Bom, o desfecho do trabalho primário era você ver a escala de Guillain-Barré, né, da dependência funcional em 4 semanas, como é a mesma escala que a gente vem mostrando nos trabalhos até agora, de 0 a 6, então de normal, pouca dependência, consegue andar 5 metros, não consegue, cadeira de roda, ventilação e morte. Bom, a tabela 1 do trabalho, então, a gente vê que foi bem randomizado. A única coisa que eu queria chamar a atenção, no grupo que recebeu a segunda dose de imunoglobulina, os pacientes tinham mais diarreia, que a gente sabe, então, que é um pior prognóstico, e eles também eram mais velhos. Cadê a idade? 66 contra 59 anos. De resto, foi bem randomizado, nada que chamava muita atenção. Né, inclusive das variáveis aí axonais, que a gente sabe que é mais grave, isso tudo parecia estar bem randomizado. Bom, dos resultados, então, a escala, né, foi igual, tá, nos dois grupos, então a média lá da pontuação na escala foi de 4 para os dois grupos, sem nenhuma, sem significância estatística. E nos desfechos secundários também nada nenhum outro desfecho teve benefício para a segunda dose de imunoglobulina. Então, eles tentaram fazer, né, com 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas, 26 semanas, se em algum momento aquela segunda dose realizada teria mostrado algum benefício. E não teve. Aqui é só a ilustração, tá, conforme a escala 1 até 5, né, porque 6 é morte, então a gente vê que ficou bem parecido, independente de ter recebido a segunda dose ou não. Eles avaliaram também os eventos adversos, tá, chama atenção que o grupo com segunda dose teve mais evento adverso, 51 para 23%, né, a grande maioria deles foi relacionada a eventos tromboembólicos, apesar de terem sido poucos, né, então tiveram isquemia, na verdade foi igual, mas teve mais AIT, teve uma parada, TEP, trombose de artéria radial, enfim, então eles tentaram avaliar desfecho de segurança também. Foi 51, então, vezes 23%, aí de outros desfechos, eles tentavam, já que o racional era que talvez a gente queria aumentar o valor de IgG, né, até 12 semanas realmente tinha uma tendência do nível sérico de IgG estar maior nos pacientes que receberam a segunda dose. Mas em 12 semanas, que era o que eles queriam avaliar, o nível sérico estava igual entre os grupos, então o valor sérico de IgG também não foi relacionado com maior incidência de trombose. Tá? Os pacientes que tinham mais evento adverso, eles não necessariamente tinham maior nível de IgG. Chamou atenção também que tiveram 4 mortes no trabalho, 59 anos foi uma síndrome coronariana aguda, um paciente, 4 dias depois da segunda dose. Tiveram 2 pacientes com extubação paliativa a pedido do paciente e uma de 72 anos que faleceu no hospital de retaguarda, já tentando lá na reabilitação. De análise de subgrupo, nada também com relevância estatística, então nada favorecia a segunda dose ou a primeira. Tá? Então, tentaram certificar por idade, a escala MRC, a escala da gravidade do Guillain-Barré, ventilação mecânica, enfim. Nada que chamava atenção. A discussão do trabalho, então, é que a segunda dose de imunoglobulina não parece trazer melhores benefícios, parece oferecer mais riscos, né, que o tratamento habitual de uma dose só, e que talvez, então, as futuras pesquisas de tratamento deveriam focar em outras modalidades que não essa dose adicional, ou seja, tentar focar em outras coisas que não tentaram fazer o IgG ficar mais alto por mais tempo.
Só isso. Bom, vamos lá. Esse aqui é uma publicação do Lancet, de 1993. Esse trabalho teve uma abordagem um pouco diferente. Foi um ensaio aqui duplo cego, mas que testou metilprednisolona para os pacientes com síndrome de Guillain-Barré. Qual é a causa mais comum de paralisia neuromuscular no mundo desenvolvido? Sem tratamento, esses pacientes ficam aí 85 a 111 dias incapazes de andar, e no prazo de um ano, 20% ainda está limitado, 10% dos pacientes vão morrer de Guillain-Barré. A gente sabe que decorre de uma resposta imune às células de Schwann e antígenos mielínicos, então faria sentido tratar esses pacientes com corticosteroide, assim como a gente já usa aí em outras doenças desmielinizantes, usa na esclerose múltipla, etc. Mas ensaios prévios, que tinham testado corticoide em doses mais baixas e com amostras pequenas, tinham resultados desapontadores. Por isso que foi realizado esse estudo aí na época. Foi um multicêntrico, randomizado, duplo cego, de acordo com o Intention to Treat, que testou metilpred em doses altas. Foi conduzido aí de 88 até 91, e a ideia é que eles precisariam de 98 pacientes em cada grupo, para um poder de 90%, e detectar essa diferença de meio ponto ali no Disability Score, com P de 0,05. Foram incluídos pacientes aí com diagnóstico bem estabelecido de Guillain-Barré, fossem incapazes de correr, tivessem sintomas de até 15 dias. Excluíram qualquer coisa atípica, então se o paciente tivesse lá algo suspeito de envolvimento do sistema nervoso central, ele não poderia participar, assim como se tivesse já a recorrência do Guillain-Barré. Contraindicação a corticosteroide, doença pré-existente que impossibilitasse aí a avaliação do disability grade, uma idade menor do que 16 anos, ou caso não fosse viável seguir esse paciente ao longo de um ano, ele também não poderia participar. A intervenção era metilprednisolona, 500 mg por dia por 5 dias, contra um placebo, que no caso era salina. Os rótulos eram ocultos, então não dava para saber o que ele estava recebendo, e o período de infusão era de 20 a 30 minutos. Plasmaférese não era tão bem estabelecida, ela era liberada, caso fosse feito corticoide irradiado, de acordo com a prática da instituição. Endpoint primário era uma diferença aí de meio ponto no Disability Score em 4 semanas. Esse é o Disability Score, essa métrica aí que vai do 0 paciente saudável até o 5 paciente que fica em assistência ventilatória em alguma parte do dia. E que o Disability Score varia um pouco entre esses trabalhos todos que a gente está apresentando. Secundário, essa mesma diferença de meio ponto, mas num prazo de 12 semanas, o tempo até sair da ventilação mecânica, o tempo até caminhar de forma não assistida, e eles fizeram aí uma regressão para tentar avaliar qual que era o impacto de idade, sexo e o fato do paciente ter feito ou não plasmaférese nesse desfecho. Aqui na tabela 1, eles acabaram incluindo até mais pacientes do que eles precisariam a princípio, foram 124 no grupo metil e 118 no grupo placebo. Eles tinham aí um Disability Score em média de 3,9 no metil e 3,8 no placebo, e um número diferente de pacientes foi submetido a plasmaférese, 53 no metil e 65% no placebo. Em relação à evolução deles, da primeira semana para a quarta, os pacientes no grupo metil foram de 3,9 para 3,1 e os do grupo placebo de 3,8 para 3,1. Bastante semelhante, uma melhora um pouquinho maior, mas muito sutil no grupo metil e aqui que não atinge significância estatística. Em relação a desfechos secundários, o tempo para descontínuo à ventilação mecânica foi um pouco inferior no grupo metilprednisolona, mas novamente sem atingir significância estatística. Algo que se manteve aí nos outros desfechos secundários. Tempo para andar com sem assistência, perdão. Não, desculpa, com assistência. Metil 38 dias, placebo 50 dias, mas novamente sem significância estatística. E o disability grade em 12 semanas. Que a melhora do grupo metil foi ligeiramente superior ao grupo placebo, mas novamente sem significância.
Em relação à regressão que foi feita, a idade parecia ter um impacto maior. De fato, para cada 10 anos a mais que o paciente tinha, ele ficava 0,1 ponto pior no disability grade nesse período. A plasmaférese, esse estudo não foi feito para isso, mas nesse estudo eles não encontraram aqui um benefício, mas claro, o estudo não era para isso. E sexo feminino também parecia ter um pouquinho, uma evolução um pouquinho melhor, mas sem significância estatística. Os efeitos colaterais foram bastante semelhantes entre os dois grupos. Existia um temor aqui de que sepse pudesse ser um problema maior no grupo metil, mas nesse estudo não parece ter sido, apesar da propensão aí desses pacientes. Então o número de infecções foi bastante semelhante entre os dois. Em relação à recorrência, foram 7 no grupo metil, 4 delas mais precoces nas primeiras 4 semanas, 3 nos primeiros 4 meses, e só 3 recorrências no grupo placebo, um pouco mais tardias. Em relação a óbitos, foram 5 no grupo metil, uma pneumonia, um TEP, um HDA, um paciente que morreu por linfoma, depois foi mudado o diagnóstico dele, e um por insuficiência respiratória da doença mesmo. No grupo placebo, 2 pacientes faleceram por pneumonia. Então não foi encontrado um benefício para metilprednisolona nesse estudo, mesmo levando em conta idade, sexo, disability grade inicial do paciente. A plasmaférese aqui não parecia ter benefício, mas de fato os pacientes do grupo placebo receberam mais plasmaférese do que os pacientes do grupo metil. Questionaram se a dose do corticoide talvez fosse ineficiente, mas provavelmente não, já que é a dose que trata a rejeição de transplante, esclerose múltipla, e doses maiores trariam mais risco de infecção e miopatia. Será que tratamento de 7 dias foi muito tardio? Parece que não, porque para plasmaférese, para imunoglobulina, parece ter sido eficaz. E, por último, eles colocam aí que talvez uma imunidade humoral seja mais importante na doença, por isso o corticoide não tenha ajudado tanto, que o corticoide atrasa essa limpeza dos debris de antígenos mielínicos dos nervos, e talvez isso atrase a remielinização, e ele até suprime aí células de Chivan e uma resposta que pode ser até imunossupressora, com anticorpo antibiotípico e produção de T supressor. Talvez por isso que não foi bem o corticoide aí. É isso. Mais um. Essas escalas todas que eles mostraram, todo mundo mostrou uma escala de uma barreira. Elas são variáveis categóricas ou categóricas? Categóricas ordinais. Categórica ordinal, eu trato ela como paramétrica ou não paramétrica? Não paramétrica. Eu uso média ou mediana? Mediana. Eu uso média ou mediana? É porque, como era um grupo e nós vai dividir na média, isso podia cair no quebrado. Ah, tá. Ah, esse? Eu vou apresentar esse artigo que foi publicado no Lancet em 97, pelo professor Hughes, que buscou comparar a plasma com imunoglobulina com ambos os tratamentos combinados no Guillain-Barré. Então, a pergunta é, qual a eficácia relativa de cada um dos tratamentos em reduzir incapacidade? É um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, feito em 38 centros de 11 países. Depois da randomização, era aberto um envelope que identificava o tratamento. O início do tratamento era preconizado em até 8 horas depois da randomização, e o segmento era por 48 semanas. Foram incluídos adultos acima de 16 anos, com doença confirmada por critérios clínicos laboratoriais e avaliado por um neurologista qualificado. A doença tinha que ser grave, isso é, necessitava de auxílio para andar, e com menos de 14 dias dos sintomas. Foram excluídas formas atípicas, coexistência de outras doenças graves ou contraindicações aos tratamentos. O grupo plasmaférese recebia 5 trocas plasmáticas de 50 ml quilo. Se alguma troca fosse ineficaz, era adicionada uma sexta troca para que a troca total fosse de 250 ml quilo, e o término devia ser entre 8 e 13 dias depois da randomização. No grupo imunoglobulina recebia 0,4 grama quilo dia por 5 dias, iniciados no dia da randomização.
o grupo plasmaférese recebia primeiro a plasmaférese seguida da imunoglobulina, era permitido retratamento em caso de recaída, e outros tratamentos, como corticoterapia, eram desincentivados. O desfecho primário foi a melhora na escala de incapacidade depois de 4 semanas. Desfechos secundários foram tempo até conseguir caminhar sem auxílio, tempo até descontinuação da ventilação mecânica, tempo de recuperação medido pela escala de incapacidade, a proporção de pacientes ainda incapazes de andar depois de 48 semanas e os óbitos. A avaliação de incapacidade, de capacidade de membro superior e capacidade vital era feita na randomização e depois em 2, 4, 8, 12, 24, 48 semanas. Era também feita a avaliação de déficit sensorial na randomização e a avaliação neurofisiológica antes e dentro de 5 dias da randomização, além de potencial evocado de membro superior e membro inferior. A avaliação da escala de incapacidade é a mesma, em que 0 é saudável, sem nenhum sinal ou sintoma da doença, 6 é óbito, e aqui eu chamo a atenção que o paciente que pontuava 2 era capaz de andar sem auxílio, então não era incluído, e o paciente que pontuava 3 precisava de auxílio para andar, era a partir de gravidade 3 que esses doentes eram incluídos. A avaliação de membro superior é uma escala de 0 a 5, em que 0 é normal, 5 é óbito. O paciente que pontuava 1 tinha sinal ou sintoma melhor, mas conseguia levar a mão acima da cabeça e opor o polegar aos demais dedos. O 2 conseguia realizar uma das tarefas do item 1, mas não ambas. O 3 movimentava alguma coisa, mas não fazia as tarefas dos itens anteriores, e o 4 não se mexia a nada. A hipótese, então, é de que imunoglobulina seria equivalente ou melhor que plasmaférese, e que ambos os tratamentos combinados seriam melhores do que os tratamentos isolados. Ele diria que os tratamentos eram diferentes se a diferença na melhora da incapacidade fosse de 0,5. Isso vai ser importante quando a gente olhar os resultados, considerando intervalo de confiança de 95%. Para isso, o cálculo de amostra foi de que cada grupo precisaria ter 122 pacientes e que isso daria ao estudo um poder de 90% de detectar uma diferença de 0,5 na escala de incapacidade. A análise interina seria feita com 225 pacientes. Se a diferença média entre os grupos fosse maior do que 3,5 dias os padrões, um comitê decidiria sobre interromper os estudos. Foram registrados 651 pacientes, mas 268 não foram randomizados. Alguns, a maior parte, porque não tinham gravidade suficiente, e alguns porque o médico assistente optou por não aceitar a randomização. Dos randomizados, para o grupo plasmaférese, 114 foram avaliados até a 48ª semana, do grupo imunoglobulina, 127, e do grupo tratamento combinado, 124. Então, eles ficaram próximos aí da amostra de 122 pacientes. Aqui a tabela 1, os grupos eram bem parecidos com relação a faixa etária, gênero, incapacidade na admissão, um score em torno de 3,9 e 4, dias depois do início dos sintomas, então algo entre 6,5 e 7 dias, e com relação às variáveis de ventilação mecânica, potencial evocado, déficit sensitivo e ocorrência de diarreia. E o principal resultado, então, no gráfico da esquerda, a proporção de pacientes capazes de andar, de acordo com, ao longo dos dias, até 300 dias, e não houve diferença entre os 3 grupos. O gráfico da direita, pacientes que deixaram de precisar de ventilação mecânica, e as curvas também não abriram, não houve significância estatística. Para todos os outros desfechos secundários, então, número de dias, incapacidade média em 4 semanas, número de dias de ventilação mecânica, média do tempo para voltar a andar, mortalidade, enfim, não houve diferença estatística entre nenhum dos desfechos secundários. E aqui à direita, ele mostra a tendência de recuperação das incapacidades ao longo das semanas, também não teve diferença estatística entre os grupos. Foi feita uma análise por regressão linear para avaliar os fatores prognósticos e os achados foram semelhantes aos já descritos em literatura. Sexo e grupo ocupacional não tiveram influência sobre o prognóstico, o déficit sensorial não teve influência, mas a redução do potencial evocado sim. O tratamento combinado teve resultado borderline com relação à incapacidade, foi um P de 0,07. E aí, quando eles analisaram só os pacientes que tinham dados neurofisiológicos completos, portanto um N menor do que o N previsto para o estudo, foram 344 pacientes, o grupo combinado passou a ter um benefício em significância estatística, com P de 0,04. Mas esse benefício foi uma melhora de 0,43 na escala de incapacidade. E o estudo propôs que fosse uma melhora clinicamente importante, uma melhora de 0,5. Os efeitos colaterais, não houve significância estatística entre eles e entre os grupos, mas eu queria chamar a atenção
que plasmaférese só aconteceu, desculpe, que hipotensão só aconteceu no grupo plasmaférese e que teve uma complicação grave de endocardite com embolia cerebral. Implicaram retirada de tratamento 3 pacientes no grupo plasmaférese, 2 no grupo imunoglobulina e 3 no grupo combinado 3 por plasmaférese e 5 por imunoglobulina. Isso não foi diferente. Determinaram incapacidade permanente, uma morte por pneumonia no grupo plasmaférese e um caso de endocardite com embolia cerebral e hemiparesia no grupo terapia combinada. A recaída também não foi diferente entre os grupos. E aqui, esse slide traz algo que é importante, que é quem não recebeu todo o tratamento previsto, programado. Foram 13% do grupo plasmaférese versus 2% do grupo imunoglobulina, com significância estatística. Os pacientes que receberam terapia combinada, o achado também foi semelhante. 13% não completaram a plasmaférese e 5% a imunoglobulina. Houve pouca quebra de protocolo, 3 pacientes do grupo plasmaférese receberam imunoglobulina, 2 por preferência do médico assistente e 1 porque não foi possível conseguir acesso. E dos pacientes que receberam, que foram randomizados para imunoglobulina e receberam plasmaférese, foram todos por insistência da equipe assistente. Quando a análise foi refeita, e dessa vez por tratamento recebido e não por intenção de tratar, a conclusão foi mantida. Portanto, a imunoglobulina é equivalente à plasmaférese em reduzir incapacidade em 4 semanas. Esse achado é reforçado pela ausência de diferença em todos os desfechos secundários e no tempo de internação hospitalar e de retorno ao trabalho. O tratamento combinado mostrou um sinal para redução de incapacidade, mas sem significância estatística, e os fatores prognósticos foram os mesmos já descritos em literatura. Não houve diferença em efeitos colaterais ou eventos adversos, no entanto, no grupo plasmaférese a não adesão foi maior. E aí, com isso, o autor sugere preferir imunoglobulina, já que os custos são semelhantes, é a mesma eficácia terapêutica, mas a imunoglobulina parece ser mais conveniente. Ele coloca uma ressalva interessante de que, apesar de imunoglobulina ser de mais fácil administração e talvez mais disponível, esse paciente ainda deve ser referenciado por um centro especializado porque precisa de um cuidado especializado. E que, apesar do tratamento combinado, a mortalidade ainda foi de 4,6% e a incapacidade para andar de quase 12%, sugerindo que ainda tem margem para estudo e para uma nova terapia que traga mais benefício. A ideia é ter um cunho mais clínico, né, da gente discutir disso. Aquelas perguntas que eu tinha feito inicialmente, então, não tem uma resposta 100%, mas então, qual seria o critério que vocês usariam para indicar ou imunoglobulina ou plasmaférese no paciente de vocês? Não digo uma ou outra, mas para fazer qualquer tratamento. Ah, tá, perfeito. Um paciente que tenha um déficit que não permita que ele ande sozinho. Todo mundo vai nessa? O ideal mais precoce possível. Sim. Você vai chegar com 20 dias com um barreto, ele estava lá no Faria. ele tudo que colocou até 40 dias. Mas o critério que você fala, esse cara vai, precisa de ajuda. Precisa de ajuda para andar. Então esse é o critério. Ah, mas putz, o cara tá falta. Tudo bem, mas o que a gente vai gravar na cabeça é precisar de ajuda para andar. Beleza, tá, mas acontece. Esse é o cara que você vai tratar. Vou fazer pode? Tá. Vou fazer plasmaférese ou imunoglobulina? O Pedro tinha colocado imunoglobulina, porque, embora depois outros trabalhos mostraram que é exatamente o mesmo efeito, é possível que imunoglobulina seja mais fácil, mais disponível. Ambos são caros, né? E imunoglobulina custa de 20 a 30 mil reais um tratamento completo, claro que varia de acordo com o peso da pessoa. A plasmaférese já varia de acordo com o serviço. Se no serviço você tem plasmaférese, depende da pessoa que paga. Por exemplo, aqui no HC, plasmaférese é mais barato que imunoglobulina, porque o serviço está montado. Tem serviços que não, plasmaférese é mais caro do que imunoglobulina, então ambos são tratamentos caros. Alguém iria para plasmaférese? Alguém iria para imunoglobulina? Todo mundo para imunoglobulina? Eu acho que também faz sentido, mas se eu só tiver plasmaférese, sem problema, é um tratamento adequado. Eu mandei para vocês aí no grupo, dá uma olhada aí, a questão que eu perguntei com o que é no Guillain-Barré. Guillain-Barré é uma IgG, né, em geral. E aí eu mandei 2 tabelinhas. Uma das tabelinhas é uma tabelinha com relação à meia-vida da IgG no sangue, quanto no plasma tem de IgG. Então a gente tem 50% de plasma no plasma de IgG e uma meia-vida de 21 dias.
certo? Então, se eu quiser fazer plasmaférese, tem metade da minha IgG está onde? Não está no plasma, né? Não está no sangue, está dentro de célula, é mais... Então, se eu for lá e fizer milhares de sessões de plasmaférese de uma vez só, ou fizer toda a dose, 250 ml num dia só, eu consigo tirar toda a IgG? Não. Então, qual que é a melhor maneira de eu fazer plasmaférese? Em dias alternados. Então, vocês viram que em todos os estudos foram feitos em dias alternados, que a ideia é, tem uma segunda imagem que eu mostrei para vocês, que é um gráficozinho, que a IgG cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, porque ela volta do intracelular e você tira, volta do intracelular e você tira. Porque não dá uma vontade, você fala, pô, vou deixar um chile por 2 semanas, dá vontade de você falar, então vou fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta e resolvo. Faço em 5 dias. Mas aí ela não é tão efetiva, porque você não tira tanta imunoglobulina, que é a IgG, principalmente, que você quer tirar. Tá? Então, por isso que vocês vão ver que vocês vão fazer, a maior parte das vezes, dia sim, dia não. Não é obrigatório. E aí, a maior parte dos trabalhos fez quanto de imunoglobulina? De plasmaférese, desculpa. 5 sessões, que dava mais ou menos 50 ml, ou seja, você troca em média uma volemia. Uma volemia a cada sessão, totalizando 250 ml por quilo. E que aí, se vocês forem olhar esse segundo gráfico, com cerca de 4 a 6 sessões, você atingiu um steady state ali do número de imunoglobulina que tinha. Então é o suficiente para você tirar a imunoglobulina do paciente. Por isso que a gente faz sempre isso. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, tanto faz cada uma. Quando for fazer, você troca uma volemia, faz dias intercalados para permitir que suba de novo a imunoglobulina no sangue, e até por conta da minha vida e da porcentagem de imunoglobulina plasmática, que é diferente, que ela varia entre as imunoglobulinas, e você vai fazer espaçado. E se eu for fazer imunoglobulina? Né, então vou dar imunoglobulina. Como que vocês viram que tem que dar imunoglobulina? 2 gramas por quilo? Pode ser em menos dias? Você tem que dar 2 gramas por quilo. Por que eu não dou em um dia? Porque talvez você tenha um risco maior de uma sobrecarga hídrica, né? Então é um material hiperoncótico, e aí você tem um risco maior de um volume alto com uma sobrecarga hídrica com um poder osmolar muito alto. Então tem um risco maior de um edema agudo de pulmão, de alguma intercorrência nesse sentido. Se o paciente tolerar, você pode fazer em 2 dias, mas em geral você vai dividir isso em 5 dias. Pode ser. Pode ser. Então você vai tentar fracionar conforme a tolerância do paciente. Talvez um paciente que já tem uma IC, já tem uma fracionação bastante reduzida, é sintomático, você estica mais esse paciente. O que não tem isso, talvez você faça isso um pouquinho mais curto, que não tem tanto problema. Um dos trabalhos, acho que foi o seu trabalho esse último, ele fez plasmaférese seguido de imunoglobulina. O outro trabalho, ele fez imunoglobulina seguido de segunda dose de imunoglobulina. A terapia dupla serviu para alguém em algum contexto? Então, a priori, não se faz terapia dupla, não se soma. Esse paciente está muito ruim, gera angústia e isso gera tratamento. Eu acho até compreensível, mas não tem grande evidência para isso. Mas por que não fez imunoglobulina seguido de plasmaférese? Então, a ideia é isso. Então, você não faz imunoglobulina seguido de plasmaférese, porque se você deu a imunoglobulina, que imunoglobulina que é a que a gente dá a maior parte das vezes, que foi a pergunta que a gente tinha feito. IgG. Olha aí na tabelinha, qual que é a meia-vida da IgG que você dá? 21 dias. Então, se você for dar imunoglobulina, e aí por acaso teve alguma intercorrência, você não teve mais imunoglobulina, acabou, e você vai optar por fazer plasmaférese, talvez respeitar a meia-vida aí, então dá um tempo para você não remover tudo aquilo que você deu para o seu paciente. Então vocês vão ver que às vezes dão imunoglobulina, e às vezes alguém vem com a ideia, vamos fazer uma plasmaférese, vamos somar um segundo tratamento? Em geral, freia-se pelo tempo, para você não tentar tirar aquilo que você deu, senão você perde um pouco aí o benefício. Outra coisa, já que a gente está falando de Guillain-Barré, o que indica você não tá nos trabalhos, os trabalhos são focados em tratamento efetivo, mas o que indica você entubar um paciente com Guillain-Barré? Não, assim, acho que é força muscular, né? Eu lembro, assim, que a gente usa beira-leite se o paciente não conseguir elevar o braço acima do ombro. Preditores, Então, levantar o cotovelo acima do ombro. Sustentar a cervical. Tirar a cabeça da cama é um preditor. Eu acabei de... Acho que talvez se ele começar a ficar com uma acidose respiratória na gase também. Mas aí já passou da hora, né? Não. Ele desaturar é o comum, né? Ele não vai desaturar.
Então, quando ele já retém CO2, talvez já seja uma indicação tardia de intubação. Então, talvez hipercapilia seja um mau negócio, mas é um preditor de que você precisa aplicar esse paciente. Começou a reter bicarbonato, ele está se secando. Se ele consegue falar, contar até 20 sem parar, tinha umas coisas assim. Isso é preditor para outras doenças, o Guillain-Barré não é tão preditor, não tem contar até 20, mas, em geral, você não consegue tossir para essa secreção. Que é uma das causas de Saturno, geralmente é por má qualidade de secreção, não pelo pulmão. E tem até um score, que é o score do Erasmus lá, que é o cara que interna antes de 7 dias, que é o cara que tem fraqueza facial, até porque tem um componente bulbar, e o componente bulbar que faz o cara aspirar, né, que esses caras dão esses caras não se entubam. Alguém fizeram alguma coisa diferente da intubação? Na nossa realidade, mas os estudos colocam capacidade vital. Capacidade vital, sim, e eles vão para a extubação. É quanto? 30? Mas Em geral, 20. Em geral, 20 ml por quilo. Então, a capacidade vital menor do que 20 ml por quilo. Então, uma capacidade vital menor do que 20 ml por quilo é uma dos sinais que esse paciente pode falhar na intubação ou precisa de intubação. Outro preditor de sucesso de extubação, talvez indicação de intubação. PIMAX? PIMAX. Quanto que é a nossa PIMAX? PIMAX é a capacidade inspiratória, né, Márcia? É puxar o ar. É maior que Então, 30? Maior que menos 30? esse corte de menos 30, ele é o corte, é o critério como talvez preditor de extubação. A nossa é muito melhor. Então, a nossa é menor do que menos 80. Você me confunde com isso. Então, é menos 100, menos 20, 130. Quando você for extubar alguém, pode pegar essa parte. Menor do que... maior do que menos 30 é ruim. Né? Então, menos 20, menos 10, ou seja, ele puxa para aqui. E mais? PE max, que é o cara assoprar. Que aí é mais 40, é positivo. A nossa é bem mais do que mais 40. Mas o corte, para você pensar em extubar, é o mais 40. Então, esses três índices, geralmente, de ventilação mecânica que a gente acaba usando. É 40, 30, 20. 40. Depende do olho. 20 é capacidade vital. Assim, lembrar que Guillain-Barré, teoricamente, é dito como alguns textos colocam isso, uma doença benigna, porque em 6 meses 80% está bem. Em 6 meses, 20% está péssimo. Né? E os doentes que a gente vê, eles são doentes que demandam muito, é uma internação super prolongada. Você vê aí no relato do tratamento, internações de 80 dias, 100 dias de internação. Alto risco de complicação que ele está internado há muito tempo. 5 a 10% morre. Isso não é tão bem assim, sabe? Exato, é uma doença. O meu? Dois. Tadinhos. E uma não desistiu, mas morreu mesmo assim. Então. No hospital. Tadinha, ela queria viver, talvez, não sei. Ela morreu no hospital de reabilitação. Se faz sentido o tratamento, se faz sentido a reabilitação estruturada, porque esse doente, o risco dele é complicação ao longo do curso da doença. Mas uma coisa que a gente chamou a atenção de alguns outros trabalhos, o meu ele punha lá que mesmo com tratamento efetivo, tantos por cento morre, tanto. E aí, tipo, tal. Só que em alguns outros trabalhos, eles falavam também que, tipo, o paciente, se eu não tratar, ele tantos por cento morre, tantos por cento de ventilação mecânica. Assim, me pareceu que talvez a porcentagem também é meio igual. Do tipo, talvez se o paciente vai ser grave, não sei se faz tanta diferença qualquer tipo de tratamento. O que muda muito? Até vocês, eles colocam, por que a gente tem naquela vibe de desfecho duro a longo prazo? A gente não curte isso, não tem? O que adianta se o cara está bem em 14 dias, mas ele morre em 90 dias? O que adianta se ele está bem em 28 dias, se ele morre em 6 meses? Em Guillain-Barré isso não se aplica. Porque o desfecho duro em 6 meses é realmente todo mundo muito parecido. Então, em geral, o Guillain-Barré ele sempre vai fazer a mesma curva. Eles vão piorar, eles vão estabilizar e eles vão melhorar. A dúvida é o quão fundo eles vão chegar, quanto tempo eles vão ficar aqui embaixo e o quanto eles vão recuperar. Então, se você for olhar lá na frente, a maior parte chega no mesmo bolo.
Mas o caminho deles é mais fácil quando você usa o plasmaférese de imunoglobulina. Essa é a sensação que eu fiquei. Se eu não fizer nada, aquele paciente, vamos supor, se eu fosse ver retrospectivamente, sei lá, um que a gente teve ao longo da residência, se ele não tivesse feito nada, também ia estar do mesmo jeito. Entendeu? Existe um risco talvez maior de complicação, por internação mais prolongada, e por aí vai. Acho que é mais razoável se o paciente ele ainda consegue deambular, mas ele já tem déficit, perda de força, só que ele está bem precoce no curso da doença, assim, o cara que está, sei lá, uma semana. Você tratar ele mais precoce ou esperar um pouquinho e ver para que lado que vai isso? Aí eu estou falando de muitos colaboradores que falaram, que aí parece que esse estudo não foi estudado. Porque a maior parte do Guilherme Barreto não fica em UTI, que é o que a gente vê. Então, assim, Guilherme Barreto, às vezes, uma barriga, ele dá maior gosto. Porque assim, a gente está assim, já dá aquela sofrência, porque é muito sofrência. Mas a maior parte não é isso. A maior parte dos textos é interna, a nossa gente já conquista no alvoroço. A impressão que eu tenho é, se você me perguntar, ele está piorando durante 7 dias, mas não dá que você trataria? Não, claro, sabe? Eu acho que não está fazendo um chá, porque aí realmente é isso. Apesar disso, benefício. Olha, tudo. Vai passar um chá para talvez não tenha nem indicação de tratamento? Ou é um idoso, coronariopata, que tem uma IC, você vai dar uma imunoglobulina alta na cabeça do cara que não tem nem indicação de tratar? Mas a gente tem o viés de ouvir não ter. Então, se alguém me falar, se você quer tratar, eu acho que deveria tratar. Mas não está incluído, porque tem um viés muito grande do não pessoal. O trabalho de dados, mas 85% dos pacientes que foram na hora de randomizar para fazer a segunda dose ou para fazer o placebo, 85% ainda estavam em piora. Eles não tinham nem estabilizado ainda, ou seja, eles faziam imunoglobulina em até 7 dias e depois de 7 a 9 dias que eles randomizaram. Então, com mais de 15 dias, 85% dos pacientes ainda estavam piorando. Qual que é a definição de AIDP, que é o Guillain-Barré, e CIDP? Qual o problema? 6 meses. Chutei. Em geral, o Guillain-Barré tem que piorar em até quanto tempo? Ele tem que piorar, o cara está muito ruim. Depois de 3 meses ele ainda está muito ruim, deve ser por aí. Se ele está muito ruim, estável, não é muito ruim, sabe? É 4 semanas. Então, são 4 semanas. Então, mesmo no Guillain-Barré, ele pode piorar até 4 semanas. É bastante coisa. Ele coloca uma premissa fisiológica que você tratar. Na próxima série, você não deveria do nosso corpo, mas aí a resposta fisiológica seria mais profundo do corpo, seria o tratado de gordura. Então, parece mais uma coisa, uma vez que a cirurgia parece ter sentido e na prática não tem muito. E honestamente faz todo sentido, né? Se alguém descreve isso, pra mim tá ótimo, eu tava totalmente convencido já. E a gente faz aqui direto, lá na série do Guilherme. Dar uma olhada e bastante a comunicação a imunoglobulina é alergia ofensiva, e você procura não fazer isso que vai dar na E tudo isso, albumina e imunoglobulina são humanas, né? Então existe risco de anafilaxia, existe risco de infiltração, tudo isso. O meu trabalho, o grupo placebo, era albumina. Eles davam albumina. Tá, pra ser... Não sei qual é a nossa... Eu vou te falar que mesmo o desmelenizante ele não é um prognóstico melhor do que a mão. A IDP não é um prognóstico. A desmelenizante, na nossa casuística aqui, da UTI lá em cima, a desmelenizante já tem um corpo tão ruim quanto a mão. E tem muitos trabalhos que ele coloca. O desmelenizante também pode ser um prognóstico. É que a mão, em geral, assim, o ano, mas aqui, fala assim, qual que é a nossa injeção? Eu nem me lembro exatamente, faz 2 anos que a gente está tentando uma rede direita, né? Então, mas a nossa força não era uma força tão grande, a gente mede 2 a 3 barras por ano. E a impressão subjetiva que eu tenho era que era de mulher jovem. Todos os trabalhos. Mas Mas tem um negócio de diferença do continente, que é bem marcado.
E tem muito da questão da impressão, que é isso. A gente tem um único centro, a nossa impressão subjetiva, às vezes até, se a gente olhar o nosso centro, quando a gente bota no papel, isso não funciona. Daí você precisa realmente levantar o dado e ver. Na minha cabeça, não é forte. A gente teve... Eu sou Minervina, lembra? Minervina tinha lá. Eles são... Pode falar, mas não tem nome. O que mais, gente? Alguma coisa mais que não morreu? Peraí, então para diagnóstico do crônico é que ele tem que continuar piorando depois de 4 semanas. Para mim era recorrente. E é sempre difícil você falar em continuar piorando num cara com poliopatia associada, né? Hã? Não, se ele tiver recorrência, também isso também é consequência. E aí talvez uma indicação de tratamento com um anticorpo. O que foi? Não entendi. Não vai dar, então. Pode gravar. Não, pode parar de gravar, sim. Todo mundo bem, cara? Parou?